Olhai-o agora, crucificado entre dois bandidos. O autor daquela última frase, outro dos sacerdotes de Caifás, não conseguiu o efeito desejado. A multidão, como era natural, não considerava Gistas e Dimas como ladrões e não fez coro ao mal-intencionado saduceu. Enquanto os soldados guardavam as roupas do mestre, assaltou-me um pensamento. Que aconteceria com aquelas vestes? Onde iriam parar? De uma coisa estava certo. Os legionários não ofereciam nem deixariam facilmente aquilo que, segundo o costume, lhes pertencia. Por outro lado, seguir a pista daquela roupa não seria tarefa fácil para os discípulos de Jesus. Na sua maioria, os legionários romanos em breve regressariam ao seu acampamento base, na cidade de Cesareia e, com o andar dos meses, muitos mudariam de destino ou seriam licenciados. Tudo isto me fez suspeitar que, contrariamente ao que aconteceria com o lençol que serviu para o seu enterramento, Jesus de Nazaré não era muito partidário de que os seus discípulos guardassem aquelas relíquias, suscetíveis sempre de se converterem em motivos de adoração supersticiosa, com o consequente risco de esquecerem ou relegarem para segundo plano a sua verdadeira mensagem. O nome cósmico, de Jesus, sempre segundo o esoterismo, como ainda, principalmente, quando esta sequência numérica é traduzida, ou convertida em letras, as do alfabeto hebraico, os peritos em Cabala descobriram com assombro uma mensagem completa. Através deste sistema, conhecido na ciência cabalística como gematria, esses números, pela mesma ordem que aparecem no texto, foram decifrados e interpretados, obtendo, como disse, uma mensagem múltipla. Prefiro que seja ao leitor a trabalhar com este apaixonante enigma e descubra por si mesmo o segredo da referida numeração. Apenas acrescentarei o seguinte, no meu desejo de verificar e analisar quantos dados aparecem neste diário, submeti os lançamentos dos dados a um exame frio e rigoroso, por parte do catedrático de Ciências Matemáticas e Estatísticas, J. A. Viedma, e de um grupo de especialistas em informática, dirigidos pelo meu bom amigo José Mora, todos eles residentes em Palma de Majorca. Pois bem, segundo estes peritos, o cálculo de probabilidade matemática para a saída dos referidos números, e por aquela ordem, é de 616 igual 0,0000005953,7. Quer dizer, a probabilidade é baixíssima. N. De JJB. Como bem sabem os crentes das igrejas, especialmente da Igreja Católica, o atual número de relíquias, supostamente relacionadas ou pertencentes à paixão do Galileu, vai para além do milhar. Isto, de um ponto de vista objetivo, arqueológico e científico, é tão absurdo quanto impossível. Na Basílica de Saint-Denis, em Argenteuil, ao norte de Paris, conserva-se, por exemplo, uma suposta túnica sagrada, e o mesmo acontece na Catedral de Trèveres. Com o devido respeito pelos que acreditam em ambas as túnicas, nenhuma delas pode ser a que o mestre da Galileia vestiu. Na primeira, ainda que as dimensões sejam próximas das reais, 1,45 m de comprimento por 1,15 m de largura, carecendo até de costuras, o tecido, em contrapartida, é um entrançado de fios de estopa de cânhamo, que nada tem a ver com a natureza das roupas usadas habitualmente pelos hebreus naquela época, algodão, lã e linho. Por uma túnica confeccionada com um pano tão ralo como tosco, os legionários não teriam perdido tempo a jogá-la aos dados. Quanto à segunda, ainda se torna mais difícil identificar. Trata-se de uma série de fragmentos de um tecido muito fino e pardacento, envoltos e protegidos contra a traça entre dois panos. Um deles é de seda adamascada, fabricada possivelmente no Oriente entre os séculos VI e X. Com os cravos e a cruz de Cristo acontece algo de semelhante. Segundo a tradição, a piedosa imperatriz Santa Helena desenterrou-os no século IV. Para começar, duvido que as forças romanas perdessem tempo e dinheiro sepultando as estípes e patíbulo, bem como os cravos, depois de cada execução, como pretendem alguns comentaristas, em defesa da tradição da mãe do imperador Constantino.
Segundo as lendas, com um dos cravos, Santa Helena mandou fazer um freio para o cavalo de seu filho, conserva-se hoje em Carpentras. Com outro formou um círculo para o capacete de Constantino e disse que esse círculo faz agora parte da coroa de ferro dos reis lombardos, conservada em Monza. O terceiro cravo conta-se que serviu para serenar uma tempestade no Adriático. A verdade é que, em várias igrejas da Europa veneram cravos da Paixão, no total de 10. 2 em Roma, um em Santa Cruz de Jerusalém, em Santa Maria do Capitólio, em Veneza, em Trèveris, em Florença, em Siena, em Paris e em Arras. No que diz respeito aos madeiros da cruz de Jesus, o assunto complica-se muito. O mundo dos cristãos está materialmente semeado com pedaços de todos os tamanhos, todos eles supostamente retirados da verdadeira cruz. Como diziam Breckenridge e Salmásio, entre outros, se juntassem estas relíquias poderíamos plantar um bosque. Talvez o troço mais volumoso seja aquele que se venera em Espanha, em Santo Toribio de Liébana, na província nortenha de Santander. A tradição assegura que este lignum crucis foi trazido de Jerusalém por S. Tonoio, bispo de Astorga, em Espanha, e contemporâneo de S. Leão o Grande. Um dos dados a favor deste suposto resto da cruz em que foi crucificado o mestre é o tipo de madeira, pinho. Mas, de um ponto de vista científico, as dúvidas continuam a envolver a sua origem. N. Do M. Concluída a distribuição das roupas, Longino pediu ao seu lugar-tenente que examinasse também o encravamento dos condenados. O Optio aproximou-se primeiro da cruz da direita e tocou na cabeça do cravo do pé esquerdo do guerrilheiro. Parecia solidamente pregado. O zelota, com o corpo descaído e violentamente curvado para a frente, nem por um momento tinha parado de gritar e de se torcer, tentando sobreviver. Mas a cada vez maior dificuldade em respirar, só lhe tinha acrescentado novas dores e maiores hemorragias. Ao ver Arsênios ao pé da cruz, Gistas fez um supremo esforço e, retesando os músculos dos ombros, conseguiu elevar os braços. Inspirou e, logo, enquanto expulsava o pouco ar conseguido, atirou uma cuspidela misturada com sangue contra o suboficial. Indignado, o ajudante do centurião agarrou uma lança, batendo com fuste de madeira em cheio na boca do estômago do zelota. O diafragma ainda mais se ressentiu, mergulhando o condenado num processo mais acelerado de asfixia. Sem deixar de olhar para cima, desconfiado, o Optio repetiu a verificação nos pés de Jesus e, finalmente, com os cravos do terceiro crucificado. Este fora recuperando os sentidos, ainda que o seu olhar, possivelmente consequência da aguardente, se tivesse tornado opaco e desfocado. A dor tinha-o arrancado da sua inconsciência e os gemidos já não cessariam. De repente, entre um berro e o outro berro, Gistas, com o rosto banhado em suor frio, virou a cabeça para a esquerda, gritando ao mestre: Se és filho de Deus, por que não garantes a tua salvação e a nossa? Mas logo, sufocado pelo esforço, caiu sobre os pontos de apoio inferiores, ofegante e empenhado em novas e rapidíssimas inspirações. Mas o mestre não respondeu. Fê-lo, em contrapartida, o outro guerrilheiro. Apoiado como estava com a ponta do pé esquerdo em metade do cedilha, sua respiração não era tão fatigante como a dos seus companheiros de cruz, e com voz balbuciante censurou o amigo. Nem sequer temes a Deus. Não vês que os nossos sofrimentos são pelos nossos atos? Dimas fez uma pausa, lutando para respirar de novo e, por fim, continuou. Mas, este homem sofre injustamente. Não seria preferível que procurássemos o perdão dos nossos pecados, e a salvação das nossas almas? Os músculos dos braços relaxaram e o ventre voltou a inchar como um globo. Jesus de Nazaré, que escutara as palavras dos dois zelotas, entreabriu os lábios, com desejo evidente de responder. Mas o corpo, solto da estipe e muito descaído para as extremidades inferiores, não lhe obedeceu. No entanto, o gigante não se rendeu.
Acelerou o número de inspirações orais, cheguei a contar 40 por minuto, quando o ritmo normal e inconsciente de respirações de um ser humano é de 16, e tentou contrair os poderosos músculos das coxas, no esforço para se elevar uns centímetros e deixar entrar ar nos pulmões. No entanto, aqueles 5 ou 10 primeiros minutos na cruz foram queimando o escasso potencial de todos os feixes musculares das coxas e das pernas, utilizados pelo Rabi no apoio sobre os cravos dos pés para aspirar oxigênio, e os tríceps, costureiros, retos internos, vastos e gêmeos negaram-se a funcionar. A rigidez de todas estas fibras musculares levou-me a concluir que a temida tetanização se iniciara antes do previsto. Este doloroso quadro, a tetanização, registra-se sempre que os músculos entram num processo anaeróbico ou de falta de oxigênio. Nestas condições, o ácido lático existente nas fibras musculares não pode metabolizar-se, cristalizando. O organismo vê-se então submetido a uma dor dilacerante, bem conhecida pelos atletas. O mestre, ao compreender que as pernas tinham começado a falhar, apanhadas pelas primeiras convulsões e espasmos musculares, próprios da inicial mas irreversível tetanização, forçou as articulações dos cotovelos, ao mesmo tempo que, procurando apoio nos cravos dos pulsos, pediu aos músculos dos antebraços que lhe servissem de ponte, para elevar os ombros. Entre ofegos, inspirações e lamentos entrecortados, provocados pelo roçar ou esmagamento dos nervos médios dos pulsos no metal que lhe atravessava os carpos, aquele homem venceu por fim a força da gravidade, elevando-se sobre si mesmo, relaxando o diafragma. Os deltoides, duros como pedras, transformaram os ombros em mãos e a boca do Nazareno abriu-se, trêmula, ganhando meia batalha pela inspiração do ar poeirento que nos fustigava. Ao observar o esforço titânico de Jesus, o zelota que o tinha defendido voltou a falar-lhe. Senhor, disse-lhe, em voz suplicante, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ao mesmo tempo que expulsava parcialmente o pouco ar conseguido na última inspiração, e com as artérias do pescoço tensas como tábuas, o galileu ainda foi capaz de responder. Em verdade,